foi me perguntado por que os cristãos devem se importar com o meio ambiente. E eu respondo que normalmente se cuida da sua própria casa, não é verdade? Todo mundo que é dono de casa sabe que tem que fazer manutenção, que tem que ajeitar as coisas, que tem que fazer reformas. E a nossa casa comum é o meio ambiente. Então, todos nós vivemos nessa casa e precisamos cuidar dela. E por isso Deus, logo de início, de saída, primeiras palavras de Deus para a humanidade é para se procriar e encher a terra, e disso a gente já deu conta, né, gente? Não vamos fazer mais disso, não. Mas da outra parte, administrar bem a terra, isso tem sido um desastre a partir da queda do homem no pecado. Misericórdia. Então, é isso aí. E a minha caminhada pessoal no meu ambiente volta para a minha infância. Quando eu cheguei no meu primeiro colégio, no primeiro ano da escola primária, lá em Londres, na Inglaterra, toda semana, numa sexta-feira à tarde, até a hora eu lembro, 2 horas da tarde, porque era uma escola integral, né? O dia todo, ficávamos lá para almoçar e tudo. E logo depois do almoço tinha uma aula na sexta-feira sobre meio ambiente, para que a criança pudesse ir para casa e ir com os pais para um parque lá de Londres e visitar e achar a folha de tal árvore ou etc, etc. Então, eu menciono isso para encorajar todos os professores de crianças a importância de plantar semente sobre a importância do meio ambiente desde novinha na vida da criança, como também encorajar os pais, porque as duas coisas têm que ir juntos, não é só os professores e não é só os pais, mas os dois juntos, aí vai para frente. Então, eu tenho um livro, um dia desse eu estava procurando aqui um livro antigo que eu ganhei como presente, como 8 anos de idade, e lá eu tinha rascunhado dentro como eu um dia sonhava em ter um sítio. Eu nem imaginava que esse sítio seria aqui no Brasil. Eu não tinha noção dos planos de Deus para a minha vida, mas foi assim que aconteceu. A gente comprou o sítio Verdes Pastos, que hoje é Reserva Ecológica Verdes Pastos. A gente adquiriu, a gente chegou no Brasil em 72. E fazer o que em termos de lazer? O que se faz? Nada, não tem parque aqui, não tem área de lazer. O pessoal de final de semana só farra a noite toda e vai nos bares bebendo, nada disso nos interessava. Então a gente pensou, bom, podíamos ter aquela velha ideia de comprar um sítio, vamos tentar. O dinheiro era bem curto, bem difícil, mas a gente conseguiu um sítio velho, bem derrubado, uma casa caindo aos pedaços, nenhum banheiro tinha lá. Eu nunca esqueço isso. Quando a gente colocou o primeiro morador para tomar conta de lá, a primeira coisa que eu fiz foi construir um banheiro para ele. Quando eu fui lá visitar a primeira vez, eu abri a porta para ver como aqui tinha ficado e ele estava criando as galinhas lá dentro. Diz, não, pastor, a gente não precisa de banheiro não, a gente gosta do mato mesmo, não precisa não, mas aos poucos eu fui ensinando e a gente foi ajeitando e esse sítio que a gente comprou, bem derrubado mesmo e tal, a gente foi procurar até um órgão do governo, a Emater, entidade que orienta os pequenos proprietários e tal. Eles disseram para a gente desmatar. Misericórdia. E eu percebi que na Bíblia era bem diferente, que Deus mandou a gente cuidar do jardim, Gênesis 2:15. Eu sei que do Senhor é a terra, diz o Salmo 24, e tudo que nela existe. Eu não vou derrubar, não, eu pensei. Eu e Betinha, minha esposa. A gente foi estudando a Bíblia e vendo como Romanos 8 fala como a própria natureza geme com a gente, nós sofremos juntos.
A gente percebeu como em Colossenses 1, 19 e 20, dentro do pacote da salvação em Cristo está cuidado com o meio ambiente. Então, diz o texto, pois foi do agrado de Deus que nele, isso é Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E chegando ao final da Bíblia, Apocalipse 21 fala da intenção de Deus, né, de ter novos céus e uma nova terra, exatamente refalando de que Isaías havia falado em Isaías 65, verso 17. Portanto, eu vejo que o plano de Deus é transformar tudo, não só o indivíduo, não é só me transformar, te transformar, mas transformar tudo com novos céus e nova terra. E por isso, não podemos entrar nessa de estar desmatando tudo. Por isso eu trabalho pessoalmente e me empolgo muito e dedico bastante à manutenção da Reserva Ecológica Verdes Pastos, no município de São Mamede, no estado da Paraíba, no nordeste do Brasil. Porque desmatamento, para mim, gente, é cuspir na cara do Criador. Vamos preservar a flora e fauna nativa e plantar mais árvores nativas. Assim, as coisas melhoram. Quem ama o Criador, cuida da criação. Nada de deixando o lixo tomar conta. Todas essas coisas são abominações para Deus e abominações para nós. Nós somos mordomos de Deus e temos que cuidar da terra. E então, nada de desmantê-lo no lixo. Isso é fazer descaso com Deus. Nada de uso de agrotóxicos também, que é uma espécie de suicídio coletivo da humanidade que acontece atualmente. Nada da prática exagerada de caça, a cultura da gaiola, o tráfico de fauna, são passos certos para exterminar espécies e desmantelar por completo o ecossistema. Às vezes a gente pensa, não, mas só tal bichinho não vai fazer diferença. Mas faz, é toda uma coisa interligada que precisa de muita atenção e cuidado da gente. Viver em harmonia com o meio ambiente faz bem a gente. Plantar árvores, cultivar hortaliças orgânicas, tudo isso faz bem a gente. Então, por que os cristãos devem se importar com o meio ambiente? Porque isso é o plano de Deus, isso é a vontade de Deus, e nós, como mordomos de Deus, temos que viver e praticar isso. Inclusive, o cristão deve ser exemplo disso. Não devia ser Greenpeace ou entidades assim, mas deve ser a Igreja do Senhor Jesus Cristo, exemplo em cuidar da terra, exemplo em cuidar e glorificar o Senhor como mordomos, líderes nisso, para a glória de Deus, nas nossas igrejas. Olha, todo culto principal da semana, eu termino com 1 minuto do meu ambiente. Não, aí você diz, pastor, colega querido, você diz, não, mas eu não vou botar o meu ambiente no meio do meu culto principal da semana. Mas 1 minuto... 1 minuto eu mostro uma foto, eu mostro a beleza da natureza de Deus, eu mostro, portanto, a glória de Deus e enfatizo com a igreja. Vamos cuidar do meio ambiente essa semana, aqui na cidade ou no sítio também. Nós somos uma igreja eco-cidadã. Então, é isso que a gente faz. Nas nossas igrejas, podemos aproveitar pequenos espaços que temos para plantar coisas bonitas. É importante esses detalhes nas nossas casas próprias. Podemos manter coisas bonitas com plantas e coisas da natureza. E nos nossos sítios ou fazendas, nós devemos sempre estar cuidando da natureza
a criação de Deus. Temos que mostrar o nosso amor para com Deus, cuidando da sua criação. Que Deus nos abençoe.